Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Conexão Maranata, o podcast onde a gente conversa sobre sonho e profissões. Eu sou a Nicole e hoje vamos falar sobre uma profissão super importante, a medicina. Quem aqui nunca pensou em ser médico quando era criança, né? Eles ajudam as pessoas a ficar saudáveis e até salvam vidas. E para a conversa, eu não tô sozinha. Hoje quem tá aqui comigo é a minha amiga Agatha, que também tem muitas perguntas para fazer. Oi, Agatha, tá animada? Oi, Nicole. Oi, pessoal. Eu tô muito animada. Sempre quis saber como é o dia a dia de um médico e como eles fazem para ajudar tanta gente. E para responder nossas perguntas, trouxemos o Dr. Sérgio, um médico super legal, que vai contar pra gente como é trabalhar com isso. E também vai dar várias dicas. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Nicole, Agatha, nós agradecemos, né, tanto a nossa equipe, quanto eu pessoalmente que estou aqui, vocês, a Nicole, que é uma protagonista, também a Agatha, e gostaríamos de agradecer também a Giovana, né, que é a filha da Rose, a Rose, que é a diretora do Colégio Rose Rossi, né, ao Colégio Maranata, e toda a equipe que aqui participa do colégio, que vocês são muito eficientes, né, e vão levar uma entrevista aí importantíssima, né, para a população, sobretudo os jovens, né, que poderão entender melhor a questão do que é a profissão de médico. Né? Então, nós vamos conversar bem descontraídamente, pode ficar tranquilo, né, que a gente está aqui com o pessoal profissional no marketing, né, que é o Jean e a Flávia. Agradecemos a presença de vocês e vamos bater um papo legal, bem assim descontraído e voltado sobretudo para os jovens. Dr. Sérgio, me conta uma coisa. O que fez querer você ser médico? Você já sonhava com isso quando era criança ou foi algo novo? Então, Nicole, desde os 10 anos de idade me despertou essa vontade de ser médico. Uma que meu pai já era farmacêutico. Geralmente as descendências de farmacêuticos, né, já têm essa tendência a fazer ter uma profissão dentro das ciências biológicas, né? Não só a medicina, outras profissões também que existem. E meu pai, às vezes, ganhava alguns livros assim, de médicos. Eu nasci, fui criado em Ourinhos, viu? Aqui bem próximo. Então, aqueles livros de medicina me fascinavam. Então, eu pegava e lia, e antigamente a medicina ela era assim, a descrição, a orientação era muito baseada na Europa, sobretudo na França, né? Era em francês, então aquela escrita em francês. Hoje é mais o estilo americano, né? Que o inglês predominou praticamente mundialmente, mas aquilo me fascinava. Então, revirando aquelas páginas, aqueles casos, eu falava assim, nossa, como é que eu vou resolver esses problemas, como é que eu vou... E já me chamava a atenção que justamente que depois eu me especializei, que foi a ginecologia e obstetrícia, né? Que é a questão das grávidas, das cirurgias ginecológicas e tal. Então, já me despertou desde os 10 anos de idade, uma família de farmacêuticos, convivia com a literatura médica ali próxima de mim, então me despertou mais. Sim. E qual foi a parte mais difícil de se tornar médico? Foi estudar muito ou foi trabalhar mais, assim? Então, na minha época, as pessoas com menos poder aquisitivo tinha que fazer uma faculdade pública, né? Uma federal, uma estadual. E como eu não tinha assim, um poder aquisitivo para me custear numa faculdade particular que já existia na época, né? Então eu fui fazer cursinho em São Paulo. Os cursinhos assim de renome, tipo Objetivo, que inclusive foi da linha de vocês aqui, tipo os outros cursinhos aqui de Curitiba, só existiam nas capitais. Depois eles desmembraram, foram para o interior. Então eu saí aqui de Ourinhos e fui fazer o cursinho em São Paulo, lá Objetivo, que era voltado para as ciências biológicas, odontologia, medicina, e, enfim, outras, biomédica, outros nutricionistas, enfim, outras especialidades, bioquímica. Então, fui para São Paulo. E lá, o que eu tinha que fazer era estudar. E muito. As matérias, todas as matérias que vocês têm hoje aí. Então, eu entrava no cursinho às 7 da manhã, saía meio-dia, depois almoçava rapidamente e ficava estudando até a meia-noite. Era uma pauleira, vamos usar um termo assim mais moderninho para vocês. Então, eu estudava muito. E, com isso, levando com responsabilidade, os pais me custeando lá também, que não tinha aquelas condições,
e eu passei numa universidade pública, eu fiz a medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Só existia uma faculdade no estado naquela época. Você imagina para passar como que era. Tinha que estar muito preparado. E eu fiz, porque uma dica para vocês que vão fazer vestibular, pretendem uma faculdade pública. Eu optei por fazer, me convidaram, eu fui lá para Florianópolis, Santa Catarina, mas eu fiz o intensivão, né? Você faz o ano inteiro, depois tem o intensivão. Eu optei por fazer lá em Santa Catarina, em Florianópolis, porque pegava as questões regionais que poderia, como eu estudei em São Paulo, poderia fazer diferença na nota. Então, a gente tem que ter os macetes também para fazer a prova, né? naquelas provas que você já tem uma certa familiaridade com elas e se preparar no lugar certo para aplicar os conhecimentos daquelas provas. Então, é uma dica importante. Muito estudo, quem quer passar na faculdade pública, né? E com responsabilidade, e hoje você tem que escolher a profissão certa. Não é que você quer, muitas pessoas querem ser médico, outro quer ser engenheiro, outro quer ser odontólogo, mas depois entram numa faculdade e se decepcionam, desiste no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então tem que também, antes de prestar um vestibular, de se preparar para entrar numa faculdade, refletir muito naquilo que você realmente quer. Uhum. Minha mãe, como você disse para ela, né? Minha mãe é médica e sempre quando eu vou lá na casa dela eu vejo ela estudando muito e parece ser uma profissão muito difícil mesmo. Tem que se aprofundar bastante. E hoje, com todo o trabalho que você fez, o que é mais legal na sua profissão? Então, o médico é o seguinte, hoje se questiona muito o posicionamento de algumas tendências, assim, de alguns a formação do médico hoje, né? É um pouco diferente da nossa no passado, porque nós tínhamos pouca tecnologia a nosso favor. Por exemplo, quando eu estava me formando, estava introduzindo a ultrassonografia. Hoje já tem a tomografia computadorizada, hoje já tem a ressonância magnética, hoje já tem a medicina por computador. Então, o médico era mais generalista. Como diz o Dr. Manuel, para quem conheceu o Dr. Manuel, é um médico muito prestativo aqui na cidade, um médico muito famoso da nossa comunidade, que foi prefeito, participava ativamente das questões sociais. O Dr. Manuel sempre nos orientava, até eles me chamam de Mané 2, né? Que o médico ele tem que botar a mão no pudim. Ele falava o pudim ao paciente, né? Porque se você não botar a mão no pudim, você não vai saber o que o paciente tem. E hoje, às vezes, a tendência, pela facilidade da tecnologia, o médico acaba não dando atenção, não fazendo aquilo que ele aprende na faculdade, que tem anamnese, tem uma porção de coisas que você descobre só na conversa, no exame clínico pessoal, ele já pula direto para exames sofisticados, tipo, como eu falei, ressonância magnética, tomografia e tal. Então, a gente tem que saber utilizar isso. Então, o que me leva a ter, às vezes, um certo sucesso na nossa profissão é essa dedicação, essa coisa que nós aprendemos na faculdade, que a gente tem que aplicar e é o que leva benefícios ao paciente e a toda a nossa comunidade, né? O sistema de saúde do município, do estado, do país. Então, o médico ele tem que partir pelos princípios básicos da medicina, depois utilizar o benefício dos pacientes adequadamente a tecnologia. Sim. Você, algumas vezes, tem um pensamento assim, eu amo ser médico, sabe? Sua profissão é muito legal, eu acho, a profissão médico. Tem alguma coisa que você ama do seu trabalho? Então, uma que, para ser médico, dedicado, qualquer especialidade que tem. Hoje a gente são 6 anos de estudo, né? Assim, curricular, na faculdade. Hoje, no mínimo, para você se especializar, quase todas as especialidades exigem mais 3 anos. Por exemplo, as básicas, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, né? Exige 3 anos. Tem algumas especialidades, tipo neurocirurgia, cirurgia cardíaca, já exige mais 3 anos além da cirurgia geral. Às vezes são 6 anos a mais do curso curricular, que já são 6 anos, 12 anos de formação, né?
Então, e a gente não pode estudar tanto desse jeito e depois não se dedicar ao paciente, que o objetivo nosso é atender bem o paciente, fazer um diagnóstico correto, fazer um tratamento correto, esse é o objetivo, e às vezes demanda tempo, né? E dedicação. Você tem que ficar atento, por exemplo, se examina uma pessoa hoje que não está bem de saúde, está numa situação crítica, então você examina ela cedo. Aí você não vai passar a madrugada inteira, o dia inteiro, dormindo e largar o paciente lá. Você tem que ter informações, tem a equipe que passa a informação, como é que ele está, se está em casa, ou eu pego, você liga. Então, a dedicação, né, ao paciente, o mais tempo possível, e com a atenção voltada ao problema dele, com dedicação assim, aprimorada, que você tem que ter, por isso que a medicina, como você estava falando, tem que estudar continuamente, um estudo contínuo, porque tem muitas atualizações. Aí você vai ser bem sucedido e vai te trazer um bem-estar pessoal também, né, pelo serviço que você presta. Então, te dá um conforto até espiritual, emocional, que você está prestando, você sabe disso, porque nós somos pessoas conscientes, porque ninguém vai exercer uma profissão sofisticada tendo a cabeça totalmente assim desconectada, né? Então, nós somos inteligentes, nós somos bem elaborados, preparados e temos que utilizar isso em prol da nossa comunidade. A medicina mudou muito nos últimos anos com a tecnologia. Isso ajuda ou atrapalha na medicina? Quando bem utilizada a tecnologia, ela ajuda em muito, sabe, no diagnóstico e tal. Você pode fazer um diagnóstico, presumir um diagnóstico. Por exemplo, é uma hipótese diagnóstica. Essa pessoa tem um câncer de intestino. Você, com todo o seu cabedal clínico, de anamnese, de exame físico, você pode quase concluir isso, mas não conclui. Aí você tem que fazer lá, vamos supor, nesse caso, uma colonoscopia, você vai lá, enxerga a lesão, faz uma pequena biópsiazinha, depois você encaminha isso para um especialista, que é um anatomopatologista, e ele vai lá enxergar lá, esse problema é um câncer, esse problema é um adenoma, não é um tumor benigno. Então, a tecnologia, ela faz a gente concluir o diagnóstico, né? E cada vez mais nós temos equipamentos que ajudam nesse sentido, e depois vai facilitar o tratamento e orientar no tratamento correto. Se você não tem um diagnóstico correto, você pode errar no tratamento. Então, a tecnologia, ela é muito importante, mas, por outro lado, encareceu muito os custos aí com a medicina. Então, você tem que usar com ponderação, porque nem todos podem, né, ir assim, gastando dinheiro com exames desnecessários. Doutor Sérgio, agora eu vou deixar a curiosidade para a Agatha, que ela tá cheia de perguntas para você. Vamos lá. Doutor Sérgio, como é seu dia a dia assim, no trabalho? Você cuida assim, de muita gente? É muito corrido? Então, eu tenho uma atuação assim, com um público maior. Eu não seleciono, por exemplo, quem tem um consultório particular, é um pessoal talvez às vezes mais seleto, que tem mais condições. Eu, pela minha dinâmica de trabalho, já desde quando eu me formei, eu voltei muito ao serviço público, porque eu sou concursado eu me aposentei do Ministério da Saúde, eu sou um médico federal, concurso federal. Fiz um concurso estadual, sou um médico do Estado também. Então, eu trabalhei muito mais com a saúde pública, mais próximo do volume maior de pacientes de atendimento. E aí isso a gente também se aprimora mais, porque quanto mais você atende, mais você vê, mais situações difíceis, mais situações assim raras aparecem e você vai adquirindo o cabedal. Então, a pessoa fala, mas que hora o senhor almoça? Eu falei, não, eu não tenho assim, um horário certo, fixo, quer dizer, você senta, toma um café da manhã, isso prejudica um pouquinho, depois tem até a questão como que você vai preservar a sua saúde. Mas graças a Deus eu já estou com 70 anos e estou bem ainda. Então é o seguinte, você tem aquele café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar, mas eu consegui equilibrar mais ou menos isso, não deixar a questão nutricional me afetar, a minha cabeça também por atender grandes volumes também, ter problemas assim de desvio de conduta, não.
Então, tudo isso também eu vou equacionando, mas é uma vida muito corrida e eu faço questão de não parar também, porque se você para, você fica num universo isolado, intensifico o máximo possível a minha participação social. Na questão, eu trago paralela a isso a política também, que vocês sabem, né, que eu já fui vereador mais votado, presidente da Câmara, secretário de Saúde, vice-prefeito, prefeito reeleito. Então, você vê que, você somando essas todas, participei de eleição agora, embora não tenha sido, não tenha sido vitorioso, mas coloquei várias situações nossas social, principalmente da área da saúde, nessa questão, que fica em aberto, que a pessoa que ganha, às vezes, tem que prestar atenção nesses detalhes também. E a gente tem essa participação social intensa, né? Então, dia e noite, noite e dia, de segunda a segunda, 24 horas por dia, no ar. E o que você acha que é mais difícil assim, no seu trabalho? Tem alguma coisa assim, mais complicada? Olha, a dedicação nossa, principalmente de médicos e outras profissões, né, mas vamos citar a nossa, de médicos dedicados, que realmente assume a sua responsabilidade de junta social, isso reflete muito na família também, entendeu? Então, mas a gente tem que, vocês que são mais jovens, as faculdades hoje estão voltadas nesse aspecto, que você tem que ter a sua convivência particular, sobretudo a família, você tem que dedicar também um espaço. E às vezes isso, nós mais antigos lá, às vezes a gente não se atinha muito a esse detalhe, que pode prejudicar um pouquinho esse relacionamento. Então a gente tem que ter isso, não deixar só o trabalho impregnar a gente, sem a gente esquecer daqueles entes queridos que estão próximos da gente, né? Então a gente tem que ponderar tudo isso aí. Seu trabalho dificulta, assim, tipo, a sua relação com a família? Isso, Um pouco, né? Às vezes o pessoal quer, vamos para tal lugar, a gente fala, olha, mas hoje estou de plantão. Ou até uma paciente em trabalho de parto, a nossa especialidade, sobretudo a obstetrícia, né? Mas hoje a gente pode equacionar isso com plantões presenciais, por exemplo. Você faz um planejamento para você sobreviver economicamente, né? O que você pretende ter economicamente, e você pode dar os plantões presenciais já pré-estabelecidos. Não, essa semana eu vou trabalhar 7 dias, os outros 23 dias do mês de 30, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Por exemplo, na minha idade já, né? O jovem não, ele entra com tudo, ele quer trabalhar todo dia da semana. Então, isso aí também, na faculdade, o jovem, como nós estamos falando aqui da profissão de medicina, quem pretende ser médico, já é muito interessante essa nossa entrevista. Ele tem que se programar nesse sentido, que ele vai ter uma família, que ele vai ter que ter a vida social dele, né? Que ele vai ter que ter o descanso dele, né? Então, tudo isso o jovem pode se programar. E quando você fica, tipo, cansado, estressado, assim, o que você faz para se sentir melhor? Então, até lendo ali antes o pré-estabelecido, o que eu sempre trouxe junto também? A questão cultural, né? Por exemplo, eu toco violão, já toquei em conjunto quando era jovem, já toquei guitarra, mas eu me aprimorei mais no violão. Antes eu solava música clássica, agora não, agora eu só estudo harmonia. Por exemplo, então eu vou acompanhar uma música que às vezes tem pessoas que tocam em 3 posições, eu já toco em 5, 6, 7, 8 posições. Quer dizer que é uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Não sou um músico profissional, mas estudei música, né? Então eu gosto disso. Aí quando se tem um teatro bom, a gente vai no teatro, mas eu gosto mais de música. E também quando eu entro lá nesses Facebooks, quando eu entro lá no como que tem o YouTube, então eu sempre direciono às vezes para noticiários, que eu gosto de me atualizar, de ver o que está acontecendo, né, no mundo, no Brasil, e me direciono muito à música, mas tem pessoas que têm outras no esporte, quando eu era jovem, eu era jogador de futebol. Tive vários colegas que foram profissionais, campeões, inclusive, pelo Santos, que era jovem na época, tudo. Então, eu joguei com pessoas, eu era ponta esquerda, né? Eu jogava na ponta esquerda. Naquela época tinha ponta esquerda, lateral direita, esquerda. Então, eu tive um goleiro, que é o Silas, foi campeão pelo Santos, eu jogava com ele aqui no Gazeta em Ourinhos. E o Toninho Oliveira também, que era lateral direito. Então, eu sempre trazia para ela o esporte, gostava muito do esporte. Da música, né?
e outras coisas assim que compensam o estresse que a gente faz, isso quando jovem, né? Depois do trabalho eu fiquei mais com a música, a parte física, o esporte exige muito, principalmente o futebol, né? Você não vai se aventurar em querer jogar com um jovem, aí você dá uma canelada lá, como o pessoal falava, já quebra uma perna, já torce um joelho, aí não dá, né? Não é? É desse jeito. Então a gente vai mais de leve. Como que chama lá agora? Tem um exercício que o pessoal faz, que o pessoal mais idoso que vai voltar, lá me fugiu o nome agora aqui. Tudo isso ajuda. Tem que trazer, vocês têm que botar na cabeça que o esporte, né, é importante na vida de vocês, disciplina, porque uma pessoa que desregrada não vai lá, joga 5 minutos de futebol, acabou ele, pronto, vai embora. Né? Ou mesmo outro esporte que gostam, basquete, vôlei, a gente jogava tudo, futsal. Corria, quando eu tinha 13 anos, eu era campeão de corrida de 100 metros. Depois os colegas meus foram crescendo, eu fiquei baixinho, que só um passo dele já chegava a 3 quilômetros na minha frente, então não dava, né? Então a gente tem um esporte que... Mas eu era ousado, né? Esses dias conversando com uma professora, falando assim, eu tocava violão, eu corria 100 metros, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, jogava isso, eu falei, hoje a gente chama você, se você passasse por mim, eu ia chamar você de criança hiperativa. Falei, amém, né? mas ser hiperativa ajudou, viu? Estudava também, só estudava também. Estudava, mas... Eu e minha amiga joga vôlei assim, né? Você tinha falado de estudar, né? E você ainda estuda sobre medicina ou você acha que você já sabe de tudo, assim? Não, sobre remédios, assim. Estudo. Sobre doenças. E falar em estudo, né? Então a gente sempre lê, porque sempre tem alguma coisa atualizada, assim, que você vai vendo, modernizar. Mas o básico da medicina mesmo, a gente já sabe como é que é. Então é o seguinte, outra coisa que eu queria colocar para os jovens, sobretudo os jovens, tem pessoas que têm dificuldade, eu mesmo, uma que não sai, né, que tem oportunidade de ir para o exterior, principalmente tem as duas línguas assim, que hoje que você usa muito, que é o espanhol e o inglês. Né? Então hoje a literatura, a gente lê muito em inglês, né, em espanhol. Mas falar inglês, eu não sei nem falar o inglês. É inglês, né? Mas eu consigo traduzir. Pelo menos isso, você tem que se dedicar um pouquinho, exercitar a tradução, pelo menos escrita, né? Agora, o falar, aí depende, eu acho que muito da vocação, né, da pessoa. Porque eu, por exemplo, se eu for falar inglês, esses dias já chegou um americano lá no hospital, né? Eu falei, eu vou falar pelo menos 2 palavras com ele em inglês. Né? Good morning, essas coisas, tudo bem. Mas eu queria falar que eu cheguei lá onde eu opero, o centro cirúrgico, né? Falei, como é que será que fala centro cirúrgico? Eu falei, Cirurgic Center. Né? Aí eu cheguei lá, chegou lá o americano, você acredita que eu esqueci até como que falava Cirurgic Center? Aí bloqueou. Então, mas eu acho importante vocês jovens, se puder desenvolver essa questão do idioma, sobretudo o espanhol e o inglês, tem pessoas que são vocacionadas. Eu conheço médicos, meus colegas aqui, o doutor Humberto, o doutor João Arruda, tem outro João também que veio, que trabalhou inclusive nos Estados Unidos, trabalhou em outros países. Eles falam 3, 4 idiomas, se deixar, falam 5, falam russo, eles são apaixonados. Mas violão não toca. Eu falo, pelo menos violão toca melhor que você. Né? Você entendeu como é que é? Eu já fiz aula de violão. Eu acho difícil tocar assim violão, mas eu lembro de algumas notas. Eu faço aula assim, de inglês porque eu acho também muito importante. Porque qualquer profissão é importante, assim, para você saber um novo idioma, ainda mais o inglês, que é um idioma muito usado. Não, hoje o jovem tem que... E vocês pegam fácil, tem um ouvido espetacular. Eu vou te contar, viu? Além da idade estar chegando, nem um ouvido para escutar tem mais daqui a pouco. Não sei se eu tenho ouvido bom, não. E às vezes o instrumento, de repente você descobre que você tem vocação. Instrumento de sopro, instrumento de... Né, uma clarinete, que é assim mais suavezinho, um teclado. Também o teclado exige muito assim, um estudo, você toca em clave de Fá, clave de Sol, né? Então, mas exercita a cabeça, viu? A música
toda pessoa que toca algum instrumento bem, e se fez música e toca ainda com partitura, você pode saber onde que ele for. Se ele não escolheu a profissão já de músico, toda profissão que ele vai, ele é bem sucedido. Sim. Porque ele fica com o raciocínio bem conectado e vai para frente. Que exercitou a cabeça, né? Eu fazia aula de trompete. Olha que benção. Trompete. Tinha um bochechudo, você conheceu aquele que fazia soprava assim, trompete, que crescia a bochecha dele assim ou não? Tem os americanos lá, tem uns americanos trompetistas lá, ele é famosíssimo, né? Então, vai ter que ter bochecha, hein? Você vai doer a bochecha. Eu já fiz aula de violino, canto, violão Eu queria e fazer inglês. Olha que benção. Mas não pode parar. Eu parei de fazer o violão porque eu acho muito difícil. Eu acho que dói muita... Qualquer instrumento, assim, qualquer esporte pode se machucar, é difícil. Daí eu acho que dói muito a mão, assim. Daí eu preferi agora só ficar mais no canto e no inglês mesmo. Excelente, o canto é bom. Geralmente o bom instrumentista tem uns que cantam bem, mas tem outros que são mais maneiros, né? Mas vamos lá então, mais uma perguntinha. Você acha importante, assim, conversar com os pacientes? Ter, tipo, um Bate-papo. diálogo? Um bate-papo. Isso ajuda eles, assim, a melhorar? Então, eu fiz, depois de uma certa idade já, para não dizer velho, né? Eu tenho vários irmãos que são sobrinhos, doutores, professor da USP, e eu fiz recentemente um mestrado em promoção da saúde. Promoção da saúde é uma coisa que se aplica pouco, né? Que você, para tratar, você não é só, pensa que é só medicina que trata da saúde. Não é. Você tem, posso enumerar aqui 14 profissões que estão envolvidas com a questão da saúde. Nutrição, fonoaudiologia, assim vai, odonto, essas mais clássicas, enfim, tem umas 14 psicologias, assim vai. Então, eu estava falando que essa questão de comunicação é muito importante, porque 60%, quando estava defendendo a minha dissertação lá, 60% dos problemas nossos na área da saúde se refere à má comunicação. Então, se você não tem uma boa comunicação com o paciente, uma boa comunicação com aonde você vai na sociedade, você tem a possibilidade de ter 60% de problemas referentes à comunicação. Então, é muito importante conversar, fazer uma anamnese importante. Você tem que perguntar, você tem cachorrinho em casa? Tem. Você tem gato? Tem. Você mora numa casa... Você descobre sobre quantos, alergia? Você descobre sobre a alergia também? Tudo. Se você fizer aquilo que está estabelecido lá, né, na medicina, que você estuda, quando você vai fazer uma anamnese, quando você vai fazer a semiologia do paciente, que é examinar o paciente, se você seguir a risco ou aprofundar naquilo que eles ensinam para você, você descobre tudo. Por exemplo, você chega lá com uma febre, um negócio passando muito mal, e o médico examina você aqui, vira de cabeça, escuta o coração, só tem a febre, você não sabe o que é aquilo, e fala, mas o que pode ser isso aí? Aí você vai fazer uma anamnese bem feitinha, você tem doença que mata em 2 dias. Você está 2 exemplos, 2, 3 dias, quando você descobre se você não tratar certo, que é febre maculosa, por exemplo, a leptospirose. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, você andou enxurrada? Choveu ontem, ou 3 dias atrás, aí você andou? Eu fui sim. Olha, aí você fala assim, ela pode ter uma leptospirose, que é aquela doença que pega do rato, da urina do rato. Então você e foi. Do pombo, né? Você foi. A outra, que até teve uma criancinha de 5 anos que faleceu, foi no pediatra, ia no hospital, o pessoal mandava embora com febre. E eu lembro isso porque eu sempre vou lá para casa para visitar minha mãe lá em Americana, passa em Piracicaba. Era filho de um professor catedrático da Faculdade de Agronomia de Piracicaba. Chegou lá e passou num médico, no outro, e ninguém, talvez, passou desatenta à anamnese, a pergunta. Aí o que acontece? A criança morreu, foram investigar o que era a doença. Ela tinha a febre maculosa, que é a doença que pegou do carrapato. Nossa. E lá tinha capivara com carrapato e o molequinho foi lá, ficava com o pai lá na universidade e pegou a febre maculosa lá na universidade. Se tivesse feito a anamnese direitinho, prestasse atenção,
aonde que você foi? Você foi em algum lugar? Ah, eu estava lá na faculdade com meu pai. Ele não ia falar, o pai falava, né? Não, ele esteve lá na faculdade, lá tem animais, tal, assim, assado. Descobria e cura com um remédio simplesinho, que se você detecta em tempo, você acaba curando a doença. Então é muito importante a comunicação e os detalhes que você aprende na faculdade e aprofundar, porque às vezes na faculdade tem tanta coisa para você estudar que você não se aprofunda ali. Por isso, depois que vai ter uma especialização, você se dedica mais. Quando você relaxar, entra no internato, você tem mais tempo para leitura, não precisa estar fazendo aquelas provas teóricas com nota, que você fica preocupado se passa, se não passa. Então tem que se dedicar. Se dedicar. Sim. Qual foi o caso, tipo, a doença mais triste que você... A doença mais triste, mais difícil, que foi... Mais grave. Mais grave, assim. Olha, deixa eu falar para você. Como o meu trabalho ele é praticamente exclusivo dentro de hospital, então todas as doenças mais tristes, No hospital. mais assim chocantes, de sofrimento às vezes, né? Ou de coisas agudas assim que o paciente vai em 2 dias que a gente poderia fazer. Então, eu convivi com praticamente todas. Todas as especialidades, tudo eu já vi, tudo eu já sei, assim, de vivência, se eu pretendo determinadas coisas dentro da medicina, da especialidade, eu sei aonde eu direcionar para estudar, ou YouTube, ou uma literatura, ou um livro, ou um artigo. Então, a gente tem que estar preparado para buscar aquilo e estar 24 horas atentos. Você pode pecar por excesso, não por negligência ou por descuido, mas peca por excesso. Pede exame, faz o que tem que fazer quando você não sabe, mas não vai deixar de não fazer aquilo que para beneficiar o paciente. Então, eu já vi todas as situações, né, tudo. São mais, assim, traumáticas, coisas com crianças, com mortes precoces. Isso aí é o que choca mais, né? Tem pessoas que chegam a uma certa idade que já está, assim, é um curso natural de vida, que você tem que acolher bem, e vai aparecer cada vez mais, porque a população está se envelhecendo e, às vezes, o preparo nosso, como no Japão, existem preparos assim, extremamente adequados ao acolhimento do idoso, ainda nos países assim, de terceiro, segundo mundo, que estão ainda em evolução. Então, ainda os idosos sofrem muito, né? Então, não tem... E a gente tem que se ater a isso aí, porque a população está envelhecendo. Doutor Sérgio, quais são as coisas mais importantes que as pessoas podem fazer para ficarem saudáveis por muito tempo? Então, a gente vê, mas é difícil a pessoa aderir, né? Sim. O nosso mundo convide ela a comer um bom cachorro-quente, um bom, como chama? Eu gosto lá daquele X-Egg. Né? Então é o seguinte, como vocês já citaram, que você vê que eu sou esperto, então nós estamos conversando legal aqui, porque eu já dei uma lida no roteiro e tal. Aí vocês foram pertinentes em colocar 3 coisas importantíssimas aqui, que se chama nutrição, né? E começa desde a idade. Se não adianta você dar leite de cabra para a criancinha, que não vai ser igual o leite materno, né? Mas às vezes tem um leite já bem próximo àquele, quando a criança não consegue amamentar, a mãe não consegue amamentar, tem alimentações bem próximas, mas se você já começa na infância da criança, leite materno, por exemplo, nutrição. E assim vai na adolescência, bem a nutrição, ver como é que está, tal. Então a alimentação é muito importante. Hoje tem 2 situações no mundo, né, que nós vamos colocar, que é uma epidemia no mundo, que se chama obesidade. Está muito relacionado à questão genética. Tem pessoas que fazem uma dieta adequada, faz tudo e não se contém, ou é magro demais, ele pode comer um tambor de comida e não engorda. E tem outros mas a maioria é obeso, né? Às vezes come até pouco e engorda. Então a obesidade é um grande problema assim, mundial. E a outra é a depressão. Então você tem que cuidar da questão mental, da questão do relacionamento social. Então tem a questão da nutrição, a questão do exercício físico, né?
Então, você mantém... Eu estou precisando do exercício físico agora, urgente, porque começa a massa muscular ficar, mas vocês jovens não, vocês têm na escola, vocês têm uma atividade física até adequada, porque as próprias escolas sabem dessa importância, ou quem tem a merenda escolar, tem que ser bem equacionada com nutricionista, aquelas crianças que dependem ali da escola para uma merenda escolar. A nutrição isso é uma coisa importantíssima dentro da escola. Eles já direcionam as crianças para essa questão da alimentação. A questão que vocês colocaram do sono é muito importante. Tem pessoas que têm o privilégio de ter as 8 horas de repouso, de dormir. Eu, por exemplo, não tenho esse privilégio, né? Então, mas enfim, eu me adaptei a esse sistema, mas não seria o ideal. Boa nutrição, exercício físico adequado para o biotipo da pessoa, o sono, né? E evitar coisas assim que a gente vê aí deprimentes, vocês veem diariamente na rua, é o uso abusivo de álcool, né? Que é um caos, né? Inclusive trazendo problemas familiares. Nós tivemos aqui em Jacarezinho, no espaço aí de 6 meses, 4 feminicídios relacionados ao álcool e relacionado às drogas ilícitas. Você entendeu? Então, isso é um câncer também na nossa sociedade e a gente vê cada vez mais esse tipo de coisa. Então, evitar coisas que vocês sabem, que vocês são orientados pelos professores, orientados pelas redes sociais, tudo que isso aí causa um grande mal para a nossa saúde. Uhum. O que é medicina preventiva? É tipo cuidar da saúde antes de ficar doente? Então, o que é prevenção? Prevenção, você pode... tudo isso, exercício, você vai prevenir atrofia, fadiga, vai melhorar a performance respiratória, a performance cardíaca, alimentação hídrica, vai evitar de colesterol demais, entupimento das artérias, com placas de ateromas, com placa disso, dormir bem, você vai ter uma cabeça melhor para refletir no outro dia, estudar. As vacinas que tem, o Brasil é muito avançado nas questões das vacinas, para prevenir essas doenças virais, infecciosas. Tem vacina para rubéola, coqueluche, tem vacina para tétano, vacina para Covid, vacina agora para dengue. Então, isso tudo evita mortes precoces, para poliomielite. Antigamente tinha muitas crianças com sequela neurológica, crianças com atrofia de membros inferiores, hoje você já não vê mais. Então, isso aí faz parte da medicina preventiva, né? E a promoção da saúde, você tem um conjunto de especialidades que você traz melhor qualidade de vida para a pessoa. Por exemplo, você pega uma criança que nasce com a síndrome neurológica, por exemplo, tem dificuldade para se alimentar, dificuldade para andar, dificuldade para respirar, dificuldade para comunicar. Então, você monta uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar para cuidar daquele ente que precisa do atendimento. Aí você faz a introdução dele na escola hoje, para não discriminar, eles estão colocando até essas crianças na rede normal de ensino, né? A inclusão social. Então, você envolve na assistência, a promoção da saúde, mesmo na medicina preventiva, no acolhimento, na busca ativa. Busca ativa, o que é isso? Você vai buscar aqueles que são displicentes. Uma grávida que não vai fazer o pré-natal direito. Aonde está essa grávida? Então, a equipe de saúde da família tem que estar atenta. Essa aqui está grávida aqui, não apareceu mais aqui. Aonde que ela mora? Na rua Avenida Getúlio Vargas, número tal. Então, eu vou lá na casa dela saber, a equipe de saúde que funciona bem, o que você não está indo fazer o pré-natal. Isso é uma prevenção para uma porção de doenças na gravidez, doenças infecto-contagiosas, para não pegar a nutrição da grávida, alguns medicamentos que dá para evitar uma porção de coisas. Então, isso aí se chama prevenção, que tem uma equipe multidisciplinar também para fazer. Como que foi cuidar das pessoas na pandemia, que teve lá o coronavírus, essas coisas? Foi muito difícil para você? É mais difícil do que fora da pandemia? Olha, a pandemia, o Brasil, o mundo não estava preparado para essa pandemia, sim, sobretudo da Covid-19, que tem várias outras, a dengue, vocês estão falando sobre a questão da Covid-19, né? Essa Covid-19 pegou o mundo despreparado, sobretudo com a questão respiratória, porque ela atingia, muitas pessoas morreram
devido à insuficiência respiratória. E muitos serviços estavam despreparados para atender essas pacientes e, às vezes, faziam mais mal do que bem para os pacientes. Sobretudo intubações precoces, não tinha serviços de UTI, né, ou de unidade de tratamento intensivo. Então, muitas mortes ocorreram por não estarem os países, os estados, os municípios preparados para atender esse tipo de enfermidade que acometia principalmente o pulmão. São pneumonias gravíssimas. E a pessoa morria, sobretudo, por insuficiência respiratória ou depois de entubado, ficava muito tempo na UTI e tal, aí começava a ter outras septicemia, insuficiência renal, e atingia, até tem a questão da pós-Covid hoje. Tem muitas pessoas que têm sequelas, e tem o questionamento da vacina. Então, é uma doença que traz ainda preocupações e muito. Mas a vacina já amenizou muito, a pessoa tem a doença, mas tem, às vezes, de forma mais amena, né, que não causa tantos transtornos. Muitas pessoas falecendo, inclusive enfermeiros, médicos cuidando. Só em Ourinhos lá morreram 4 médicos em relação à Covid, inclusive 2 obstetras. Morreram em relação à Covid, que não lidam diretamente com essa doença, mas pegaram a Covid. Tem provavelmente a questão genética, tem pessoas que têm mais propensão a pegar a doença. Às vezes eu converso com certas pessoas e falo, você teve Covid? Tive. Eu já pergunto agora, quantas vezes? Eu tive 3 vezes. Eu falo, nossa, né? Tomou vacina, tomei 4 vacinas. Você vê que é uma coisa complexa, né? Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Essas coisas, assim, tipo, de pegar doença vai de pessoa para pessoa, né? De imunidade, assim, porque quando eu peguei Covid, eu não senti e eu também não tinha tomado vacina. Ainda não, né? Minha mãe não deixou eu tomar a vacina, porque dá, como que fala? Como assim? Não. Efeitos colaterais. Tipo isso. Como fala? Alteração genética e tal. Tem uns questionamentos ainda em andamento aí, né? Mas nós não vamos entrar nessa polêmica, porque fica... Mas, enfim, a princípio, dentro do programa de vacinação estudado lá pelo INPE, vamos seguir aquilo que diz o calendário lá, né? E observar. Mas tem muitos questionamentos a respeito disso. Sim, sim. Doutor Sérgio, tem pacientes que não fazem o que você pede? Como você daí se sente com isso, tentando ajudar a pessoa e a pessoa não te ajuda, assim? Aí é o seguinte, a gente procura... aí é onde entra uma equipe multidisciplinar, né? Então, às vezes, um médico não convence, mas, às vezes, uma pessoa com nível assim, de instrução na área da saúde muito menor, né? Não vou citar o exemplo da profissão, pode convencer o paciente. Então, você tem que ter um bom senso. Vai conversar com aquela comadre ali, vai conversar com fulano, e, de repente, a pessoa se acalma e ajusta e você convence a pessoa a fazer isso aí. Tem muitas coisas, por exemplo, uma questão muito polêmica, né, que acho que uma religião, é a questão da transfusão sanguínea, né? Tem pessoas que estão morrendo, às vezes você tem que tomar um posicionamento radical que ela precisa do sangue, senão morre, né? Às vezes o médico está até respaldado na questão de você fazer essa transfusão sanguínea. E também, por outro lado, tem pessoas que, às vezes, a medicina vai muito afoita, já desrespeita os princípios de certas pessoas, e você vai transfundindo sangue, né, que poderia, que já exemplificado, que dá para corrigir com outros medicamentos, mas demora um pouquinho mais de tempo, dificulta um pouco mais, mas você consegue corrigir aquela anemia, né? Mas quando é uma coisa assim, que você vê que o paciente não tem sangue nenhum, que aquilo que vai resolver, você tem que fazer. E talvez até respaldado por lei, porque você vai salvar a vida com aquele procedimento. Tá? E a gente convence, a maioria dos pacientes, a gente convence a fazer aquilo que é pertinente e eles se aceitam. Doutor Sérgio, vou fugir um pouquinho do assunto da pergunta, mas posso contar uma curiosidade? Pode. Sabia que foi você que fez meu parto? Ok, amém. Eu já fiz aqui em Jacarezinho 15
da região e, sobretudo, daqui, em torno de 15 mil partos. Nossa. Nossa. Graças a Deus, praticamente todos bem-sucedidos, e tem questões gravíssimas que nem com a melhor tecnologia você consegue, mas hoje nós amenizamos muitos sofrimentos, a gente às vezes tem. Então, o que acontece? A morte de recém-nascidos era muito maior no Brasil, no Nordeste, de 1.000 crianças nascidas vivas, 60 chegava aí a óbito, até parece que é quase 100. Aqui em Jacarezinho, há 50, 60 anos atrás, chegava a 60. Hoje não chega a dígito 1, por causa da UTI neonatal que tem hoje, que tem isso e aquilo. Então, nós passamos toda essa fase. Então, eu estou fazendo agora parto, do parto daquelas que eu fiz o parto quando nasceu. Já estou na quase terceira geração. Né? Nossa, o senhor não envelhece. Falei, você não vê meu cabelo, está branco aí. Ó. Entendeu? Mas é Nossa, bacana. 15 mil partos, muita coisa. E como que você cuida assim, da sua saúde mental sendo médico? Trabalho é algo bem difícil, né? Às vezes a gente fica meio perturbadinho, né? Mas aí eu pego o violão, durmo. Às vezes falo, puta, mas você não apareceu, hein? Tá 3 dias arredio. Eu falo assim, eu sou igual o Jó. Entro na caverna lá e fico lá escondido lá. É o melhor remédio que tem, né? Então, às vezes é bom não conversar muito, não esticar muito a conversa, não ser agressivo, né? E isso você vai ter. Tem os conflitos da adolescência, conflitos disso, daquilo. Falar em adolescência, um dos grandes problemas também de prevenção é a gravidez na adolescência, né? Então, vamos lá, passa para as mocinhas aí que tem que tomar bastante cuidado para não engravidar muito jovem. Não pode engravidar. Mas hoje as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, por causa do estudo, né? Sim. Aí tem uma colega minha que eu falo assim, nossa, você é gestante idosa, né? Que idosa? Porque antigamente, quando era acima de 25 anos, a gente falava que era gestante idosa, a gente usava esse termo, sabe? Agora não, agora com 30 anos, com 32, mas não é recomendável passar de 35, 37 anos, porque a minha filha mesmo, eu não tenho nenhum neto, eu tenho filho e neto. Porque eu tenho um de 7 anos, que é o João, que estuda aqui, e o Benjamin, de 6, que estuda aqui. São filhos, mas neto eu não tenho nenhum. Então eu falo que eles são filho e neto. Porque com essa idade tem um filho de 7 anos, de 6 anos. Você entendeu? Então, aí a minha filha teve que fazer, às vezes, quando não se acerta um relacionamento, não está ainda madura para ter filho, porque o pessoal estuda, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, psicóloga, ela, professora. Então ela fez o congelamento de óvulos, mas já não é uma coisa natural, né? Porque passou dos 40, o risco de ter problemas com a gravidez é grande. Por exemplo, a mulher, o homem, cada 72 dias, ele troca o espermatozoide. Então é tudo novo. Tem espermatozoide, quando ele forma espermatozoide, cada 72 dias ele renova. A mulher, se ela tem 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos. Ela já nasce com o óvulo e vai ovular lá um tanto de óvulos na vida reprodutiva dela. Esse é um problema da mulher. Sim. Da idade. Sim. Dr. Sérgio, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Foi muito legal saber mais sobre a medicina e como ela é importante para todos nós. Agatha, o que você achou desse episódio? Eu adorei, foi muito interessante aprender sobre os médicos e como eles ajudam as pessoas, como eles trabalham. E agora, só falta aprender espanhol e inglês. Obrigada, Dr. Sérgio. Obrigado, Agatha. Foi isso. Eu que agradeço a equipe, né? É lógico que a conversa poderia ser muito mais extensa, mas é delicado, né? A gente tem que também ponderar, mas eu acho que foi boa a entrevista, os jovens têm que estar muito atentos, sobretudo os jovens, né? Os idosos também, Acho que é um negócio as pessoas importante. de meia idade, todos têm que refletir, parar para refletir na sua saúde e na sua convivência social, que é muito importante também. E, sempre que possível, colaborar com as pessoas mais necessitadas que precisam, tanto no aspecto físico, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual.
Então nós temos que ter uma vida saudável socialmente. Agradecemos toda a equipe também presente, né? A escola que deu essa oportunidade e foi muito bacana. Um abração a todos. E é assim que a gente termina mais um episódio do Conexão Maranata. Lembre-se, nosso podcast acontece todo mês na sexta-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com os amigos. A gente ainda vai trazer muitos profissionais novos para ensinarem vocês. Obrigada por ouvir até aqui. Tchau!